Beleza, galera? Aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução de Física da Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. E essa questão diz o seguinte: dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo, a partir da mesma posição no solo, com ângulos de lançamento diferentes, θ1 menor que θ2. Olha o desenho aqui, ó, inclinação θ1, inclinação maior θ2, conforme apresenta a figura abaixo. Os gráficos a seguir aqui mostram respectivamente as posições verticais y com função do tempo t, y com função do tempo t, as posições horizontais x com função do tempo t, posição do x em função do tempo t, e as posições verticais y com função das posições horizontais dos dois projéteis, o y em função do x, o que acaba dando a própria trajetória aqui, né? Analisando os gráficos, pode-se afirmar que 1. O valor inicial do componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1. 2. O valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2, aqui é a componente horizontal, né? Aqui está falando da componente vertical, aqui está falando da componente horizontal, da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1. E 3. Os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante. Aí vem, quais são corretas? Apenas a 1, tarará, tarará, quais são corretas, é o que ele quer saber. Bom, vejamos aqui uma coisa. A primeira diz o valor inicial da componente vertical de quem? Da velocidade, isso aqui é muito importante. Observe que esse espaço aqui, esse gráfico é da posição vertical em função do tempo. Lembra que eu sempre digo, quando você vai analisar um gráfico, antes de ficar tentando entender o que o miolo está dizendo, que isso aqui facinho alguém confunde com a trajetória, presta atenção nos eixos. Ó, isso aqui é a posição dele. Imagine que o projeto foi lançado aqui, ó. Caiu aqui. A gente sabe o que de lançamento oblíquo? Que na vertical ocorre um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque tem a aceleração da gravidade e que a componente horizontal do movimento ocorre segundo o movimento uniforme, porque não tem aceleração. Depois que dispara, não tem, a não ser que você pense em resistência do ar, tal, que não é o caso. Então, ele continua em movimento uniforme. Então, a componente vertical, tudo ocorre como se fosse um movimento uniformemente variado, acelerado pela gravidade, e a componente horizontal ocorre como se fosse um movimento uniforme. Então, vamos ver aqui. Isso aqui é a componente vertical, né? É o y. Só que aqui é o espaço, e aí que está falando sobre a velocidade. E está falando que a velocidade inicial da componente vertical do projétil 2 é maior. Para a gente analisar isso, a gente foca nesse gráfico, claro, que trata da componente vertical. Só que tem que entender que isso aqui é a posição. Olha, ele chegou, saiu, aí no instante, por exemplo, 2. No instante mais ou menos 9, aqui ele está na altura máxima, que é perto de 400. Depois ele cai aqui mais ou menos no instante 17, né, entre 15 e 18. Então, por que está fazendo essa curva? Essa é a parábola que ele descreve, se eu for observar o movimento? Não. Isso aqui está me dizendo como que a altura varia à medida que o tempo passa. O tempo passa, ele vai subindo e caindo, mas isso aqui é o tempo. Quem diz a trajetória, se estivesse olhando o lançamento em duas dimensões, é o quem dá o quê? O y, a posição y em função do x. Isso aqui dá a trajetória, ó. Ele subiu, caiu aqui na posição 900 metros, enquanto ele subiu até quase a 400 e caiu aqui na 900 metros. E aqui ele subiu menos, né, foi com menos ângulo, e também caiu aqui na posição 900 metros, mas ele subiu menos. Voltando aqui. Então, uma forma tranquila de você enxergar quem saiu mais rápido, né, a velocidade inicial na vertical, componente vertical, observe que eu tenho aqui a velocidade de lançamento, por exemplo, desse aqui que eu desenhei, e eu tenho a componente VY, que é a componente vertical. Isso aqui é o V0, né? Velocidade que atirou. V0, Y. E aqui tem a componente horizontal, que é o Vx. Né? Não vou colocar V0x por quê? Porque é um movimento uniforme, ela fica igual até o fim. Mas aqui é o V0y. Então, essa inicial aqui quer saber quem é maior. Tá? Olhando o gráfico, você pode perceber que, por exemplo, no instante 3 segundos,
Pega um instante qualquer e passa uma linha vertical. Opa, vertical, né, de preferência. Passa uma linha vertical. Observe que para o mesmo instante no tempo, o projétil 1 subiu até aqui e o projétil 2 subiu até aqui. O projeto subiu mais no mesmo tempo, é porque está mais rápido, começou mais rápido, porque a desaceleração vai ser igual para os dois, porque a gravidade está freando os dois com a mesma intensidade. Mas para o 2 ter chegado a essa altura em 3 segundos, enquanto o 1 chegou apenas a essa altura menor em 3 segundos, é porque o 2 foi lançado inicialmente com uma velocidade maior. Então, o valor inicial do componente vertical do projétil 2 é maior do que o do projétil 1? Sim, verdade. Vamos ver a 2. O valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1? Me diga uma coisa, fazia diferença ele falar inicial, ou nem ter falado inicial, ter falado o valor da velocidade do projétil 2 na componente, a velocidade, o valor da componente horizontal do 2 e do 1? Sim, esse inicial aqui não faz diferença alguma. Por quê? Porque é um movimento uniforme. Então, podia ser o valor da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior que o valor. Não precisava escrever isso aqui. Pode escrever? Sim, não está errado, mas é mais para confundir, para não te ajudar, eu diria. O valor da componente horizontal da velocidade do projétil 1, de novo, a mesma coisa que agora é horizontal. Então, eu vou olhar para o gráfico que me dá a posição horizontal em função do tempo. Pego um tempo qualquer aqui para os dois, por exemplo, 6. Podia ser 9, qualquer um. Pega uma mesma linha vertical. Observe que o 2 percorreu uma distância perto de 300 metros, enquanto o 1 percorreu uma distância já quase em 600 metros, ou seja, o 1 está mais rápido, porque no mesmo tempo ele andou mais. Então, a velocidade inicial, da componente horizontal do projétil 2 é maior que a do projétil 1? Não, é menor, certo? Portanto, essa aqui é falsa, é mentira. Agora, os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante? Aí eu vou olhar o quê? De novo, eu posso olhar que é a vertical. Quando ele atinge o solo, não é quando a altura dele fica zero, ó, ele ganha altura, ganha altura, ganha altura, perde altura, altura zero, bateu. Atingiu o solo aqui, ó. O 1 atingiu o solo aqui, mais ou menos em 10 segundos. Já o 2 subiu, 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 chegou na altura máxima, mais ou menos ali no 10, caiu, caiu, atingiu o solo. Altura zero, né? Atingiu o solo, mais ou menos em 17 segundos, mais ou menos, né? Então, os dois projetos no mesmo instante, não, eles foram lançados ao mesmo tempo. Esse aqui caiu depois de 10 segundos, esse aqui caiu depois de 17 segundos. Então, não atingiram no mesmo instante, certo? Aqui também é mentira, tá? Ou seja, apenas a 1 é verdadeira. Vamos olhar ali? Quais são corretas? Apenas a 1 é verdadeira. Tá? Uma questão de cinemática, de lançamento oblíquo, mas praticamente uma questão de análise de gráfico. Você precisa ter um conhecimento elementar de lançamento oblíquo, que é saber que pode separar nas duas componentes, horizontal e vertical, e analisar de forma independente, e saber que eles acontecem de forma simultânea, e depois analisar gráfico, tá? Para você ver como é importante essa técnica, como é importante você ter essa habilidade. Então, faça o que eu digo. Olha primeiro os eixos, entenda os eixos, veja a unidade de medida. Depois olha o miolo e aí junto com o eixo que você prestou atenção primeiro, você entende o que ele quer dizer, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima resolução comentada.